Uma viagem a Marrocos é uma experiência única. Todo o país vibra de uma riqueza cultural, onde as vivências humanas se medem pela simplicidade e pela grandeza destes gestos milenares. Desde o artesão, ao fundo da sua loja, ao suntuoso palácio, Marrocos exalta os sentidos do viajante que vive esta aventura como uma iniciação. As pessoas são o coração vibrante deste reino encantador. Marrocos, no coração das tradições. Rabat, capital política, conservou um ar tranquilo do cimo da sua cidadela na cidade antiga ao abrigo das espessas muralhas. Pontos de vista impressionantes para ver as idas e vindas dos pescadores ao ritmo das marés. Hoje estas paisagens tranquilas, onde cada pequeno cenário de vida é um regalo para os olhos, quase fazem esquecer um passado mais movimentado. A partir do século XV, a costa foi explorada pelas grandes potências europeias e por piratas, que a ergueram de fortificações. Não muito longe, separada por um estuário, a cidade de Salé, grande rival de Rabat, era um ponto de encontro dos piratas. Uma cidade costeira sobre margens anteriormente perigosas, onde a ameaça vinha do mar e tinham de se proteger por trás das fortificações. Um grande contraste após passar a muralha. A austeridade guerreira deixa espaço ao encanto de ruelas estreitas e de fachadas brancas e azuis. Neste labirinto onde sabe bem perder-se, sombra e luz disputam espaço. O percurso do sol reinterpreta permanentemente esta paisagem urbana que redescobrimos sempre diferente. Silhuetas discretas assombram este lugar mágico. Aqui preferimos caminhar à sombra na esperança de nos cruzarmos com uma brisa de ar fresco, como uma história que vem do mar. A arte e a guerra fazem por vezes um bom equilíbrio, como na Porta da Aldeia, construída no século XII, em pedra silhar num ocre vermelho. A muralha cerca Cabache até ao Burre Greg, tendo na sua extremidade o Jardim dos Mauros, um outro refúgio de paz, onde se pode passear tranquilamente. Mudança de ritmo nas proximidades do Palácio Real, onde mergulhamos na vida animada de uma capital. Mas é fácil, numa rua mais afastada, de reencontrar uma atmosfera mais calma e continuar a nossa busca por um país cheio de charme. A Medina está no centro da cidade, é a sua âncora, a sua origem. A palavra Medina significa cidade em árabe. Centro comercial. É igualmente um lugar de vida onde podemos simplesmente vir beber um chá ou descontrair. A Medina continua a ser um local de atividade essencial para o pequeno comércio e para o artesanato. Encontramos imensas lojas especializadas em tapetes e couro. Há armadilhas incríveis para os turistas pouco habituados a regatear. Este pequeno mundo agitado ocupa mais de 6.000 pessoas. Aqui o comércio dirige-se essencialmente a uma clientela local, um desvio indispensável para tocar o verdadeiro coração da cidade. Rabat, cidade real, presta homenagem aos seus soberanos, numa impressionante e chamativa necrópole, protegida pela Cavalaria Real. No centro, dominando o conjunto, a Torre Hassan devia ser o minarete de uma mesquita imaginada por Yaqub el-Mansur no século XII.
Este grande sonho foi abandonado quando o soberano morreu. Restam hoje estes alinhamentos geométricos ao pé de uma torre inacabada. Com 44 metros de altura, as suas proporções deixam adivinhar um tamanho 2 vezes maior. Hoje, os vestígios deixam apenas imaginar a exuberância do projeto interrompido na sua corrida para a grandeza. O mausoléu de Mohammed V abriga o seu sarcófago e dos seus 2 filhos, o príncipe Moulay Abdallah e o rei Hassan II, morto em 1999. Oui, Hassan, c'est un grand monument historique pour le Maroc. Et il y a 3 rois dans au Maroc. Mohammed V et Hassan II, Moulay Youssef. الغبار بسم الله. Pouco mais a este, Meknès é igualmente uma cidade imperial e dá-nos a ideia da grandeza reivindicada pelos soberanos alauite. Moulay Ismail, contemporâneo de Luís XIV, do qual pretendia ser igual, edificou aqui uma cidade à imagem da sua magnificência. Quando a noite cai, a cidade ilumina-se. Saboreamos esta paisagem encantada, embalada pelas chamadas para a oração provindas da grande mesquita. Em Meknès, como em qualquer parte de Marrocos, o visitante fica impressionado pela vitalidade da juventude. 30% da população tem menos de 15 anos. Uma riqueza, mas também um desafio para um país que aposta na educação para um novo futuro. Marrocos continua a ser um país onde as atividades tradicionais fazem viver uma parte importante da população. Herança sumptuosa, decorações incríveis. Mesmo no coração da cidade, as tradições marcam o ritmo do cotidiano. Este equilíbrio subtil entre a tradição e a religião dá um sentido divino aos gestos, às atitudes de todos os dias. Marrocos procura um futuro onde possa integrar a evolução do mundo, respeitando a sua história e identidade profundas. As portas marcam claramente os limites da cidade. Finamente decorada, Bab El Mansouré é considerada como a mais bela de Marrocos. Mesmo em frente, a Praça El Emid faz a junção entre a cidade imperial e a Medina. Ela é o teatro improvisado dos fala-baratos, que encontram um público complacente e divertido. A Medina de Meknès faz-nos ingressar num mundo de cores, sons e perfumes. É impossível não ceder às chamadas insistentes dos doces, nas quais as bancas ocupam um espaço importante, sobretudo durante o Ramadão. À base de mel, amêndoas e sésamo, chifres de gazela, chebáquia e baklahoua não deverão desiludir os amantes de guloseimas doces. O mercado da Medina é um convite para os gourmets. A cozinha marroquina, reconhecida como sendo uma das melhores do mundo, desenvolve uma incrível palete de sabores, na qual a base é constituída por produtos de qualidade.
Frutos e especiarias partilham as bancas das lojas num cenário que nos abre o apetite. Os pratos oferecem um espetáculo que desperta os sentidos. Cores, perfumes, sabores. As receitas transmitem-se em família de uma geração para a outra. E claro, no mercado encontramos todos os produtos naturais que criam o gosto de Marrocos. Menta fresca, azeitonas ou tâmaras. Acima de tudo, não devemos privar-nos. Com um grande sorriso. A Medina oferece igualmente suntuosas decorações, como este antigo funduque com ornamentos incrivelmente trabalhados. Abriga hoje em dia um comerciante que utiliza a beleza dos lugares para dar valor aos seus tapetes. A Madersa, edifício característico das cidades muçulmanas, é uma escola corânica. Para estudar as escrituras sagradas, quisemos o mais belo, e a decoração igual à de um palácio de príncipes. O prédio está estruturado a partir de um corredor central adornado de uma fonte. Dos lados abrem-se as iwans, salas onde os professores passavam os seus conhecimentos. Na Medina, as lojas estão ao lado dos lugares de culto. Mas o centro está marcado pela presença da mesquita, em torno da qual a vida se organiza. A Medina é um espaço a conhecer. Moldada por séculos de práticas, ela é a imagem do que se vive dentro dos seus muros. É preciso observar para compreender. Ir ao encontro de visitas para que este mundo fascinante desvenda alguns dos seus segredos. Outra curiosidade, a bacia de Agdal é um reservatório cavado por Mullah Ismail para irrigar os jardins do palácio e encher de água os banhos do seu harém. Non, c'est une réserve d'eau. Ici, il y a des poissons dans l'eau, mais personne ne peut nager. C'est parce que l'eau n'est pas claire. As imediações de Meknès oferecem um itinerário incrível para aqueles que procuram saber um pouco mais sobre a história de Marrocos. Esta cidade, assente como um ninho de águia numa colina rochosa, tem o nome do fundador da primeira dinastia árabe que reinou em Marrocos, Moulay Idriss. Daqui dominamos o Oued Kouman e o planalto de Volubilis. Este espaço testemunha as civilizações que lhe sucederam. Durante as diferentes épocas, os homens marcaram profundamente a paisagem com as suas pegadas. No ano 40 d.C., os romanos construíram Volubilis para controlar esta região do norte de África. Volubilis foi de seguida povoada pelos gregos e pelos berberes. Para se ter noção da mistura das culturas, vamos em direção a Fez. Guardiã dos vestígios da civilização árabo-andaluz, Fez é uma das mais prestigiadas cidades do Islão. O vale parece ser demasiado estreito para acolher uma tamanha abundância de palácios, de casas e de mesquitas sabiamente encadeados. Povoada de hábeis artesãos, de comerciantes experientes e por pessoas letradas. Instruída e comercial, a terceira cidade de Marrocos, Fez, reivindica o seu lugar de capital cultural. A Medina abre-nos as suas portas. Ao passear tranquilamente, como que por sorte, descobrimos inúmeros vestígios classificados como Património da Humanidade pela Unesco e minúsculas lojas. Movimentos e cores, barulhos e gritos. O charme funciona na perfeição. No desvio de uma rua, o Palácio Glaoui esconde o seu jogo por trás dos muros cinzentos e anónimos. Recuperado pelo Pachá de Marrakech, está hoje ao abandono pelos seus proprietários, que não tinham meios para investir numa restauração urgente.
Foi, portanto, no tempo do seu esplendor, o mais sumptuoso da Medina, com 17 casas, 2 grandes jardins e uma escola corânica. Apenas os gatos e um guardião dedicado vivem nestes lugares perdidos no tempo. Abdul-Bucar é artista. Com os seus fracos meios, ele tenta preservar a memória dos lugares da passagem do tempo. Abdu nasceu dentro destes muros. O seu avô ocupava o cargo de mordomo ao serviço do Pachá de Marrakech. A cozinha ao abandono testemunha a prosperidade de uma época que já terminou. Numa outra ala, a zona das senhoras, o harém com os seus adornos gastos permanece um lugar maravilhoso. L'une des chefs-d'œuvre de la Médina de Fès, le plus beau palais de la Médina de Fès. C'est un patrimoine qui est en train de se dégrader. J'espère bien qu'on fasse quelque chose pour préserver ce bijou de la Médina de Fès. Últimos olhares sobre este espaço mágico, à espera que o mecenas se interesse o quanto antes para fazer reviver a história esquecida e a beleza passada. Fez, construiu a reputação da cerâmica marroquina. É uma velha tradição e remonta à antiguidade. Mas a vinda dos mestres andaluzes no século XIX permitiu a este artesanato ganhar notoriedade. O trabalho de ornamentação reclama minúcia e precisão para criar peças únicas. A Medina de Fez aparece como um conservatório de profissões tradicionais, das quais algumas subsistem sem sabermos por que milagre. Ao refazer o caminho feito pelos burros carregados de peles, vamos dar ao bairro dos Cortumes. Geralmente, esta atividade barulhenta, mal cheirosa e poluente faz-se no exterior da cidade. Mas a posição do rio força aqui os trabalhadores a exercê-la praticamente no centro da cidade. O trabalho penoso liberta um fedor impressionante. Aqui cada um tem uma função bem definida, desde a limpeza da pele à pintura do couro. O curtimento é a arte de transformar a pele do animal numa matéria nobre e estável, o couro. As peles são colocadas em banhos quentes para ficarem limpas de todos os elementos orgânicos. Após 3 semanas de maceração, elas são enxaguadas com muita água para serem novamente trabalhadas. As peles são novamente mergulhadas numa solução tânica composta por extratos de cascas dentro dos tambores. Estes alinhamentos de cubas têm, normalmente, vários séculos e os métodos de produção evoluíram muito pouco. As peles são limpas e separadas em função da sua qualidade e seguem para os comerciantes. As negociações dão normalmente lugar a animadas discussões. Como todas as Medinas, também a de Fez se organiza em função das diferentes profissões. O barulho é um bom indicador e o martelar do metal indica que estamos na praça Es Sefarin, em torno da qual se encontram as oficinas dos artesãos de cobre.
Por uma das suas 14 portas, apercebemos-nos da Mesquita Karawiyin, a maior da cidade. Construída em 933, cada soberano de uma nova dinastia quis deixar a sua marca na pedra. O edifício apresenta uma incrível ornamentação que ilustra esta ostentação. Com a mesquita e com os banhos, a escola corânica é um dos edifícios característicos das cidades muçulmanas. A madraça El Atarin, pela qualidade dos seus colégios e dos cuidados dados à decoração, traduz a importância cultural e espiritual da cidade. Na praça da fonte Nersharin, os artesãos rivalizam os seus talentos às portas de um outro prédio soberbo. O Fonduk El Nejarin é uma construção que data do século XVIII, restaurada através de fundos privados com o saber dos artesãos que trouxeram para a luz do dia técnicas ancestrais. O Fonduk é agora o Museu das Artes e Ofícios da Madeira. O inventário dos tesouros da Medina levaria dias. É muitas vezes por sorte, num passeio, que se descobre este palácio do século XIV, transformado num restaurante com uma decoração refinada. Ou ainda o Palácio Mnebi, um sumptuoso palácio do século XIX, onde o general Lyoté viveu desde a chegada a Marrocos. O palácio é conservado através de fundos privados e é utilizado quando existem grandes recepções. É difícil esgotar as atrações desta cidade de tantos tesouros que tem para oferecer. A sua descoberta manter-se-á uma experiência única ao longo da viagem a Marrocos. A conservação do património arquitetónico representa uma enorme tarefa. O desafio é de preservar também o ambiente de vida dos 150 mil habitantes da Medina, a fim de não transformar uma cultura viva em cidade-museu. O Palácio Real de Fez, como em todas as cidades imperiais, é raramente utilizado. O rei só lá fica quando tem de se deslocar. Cidade de Cabo Azul. Após atravessar o Atlas Central, a paisagem muda radicalmente. As gargantas do Todgá são uma boa introdução à atmosfera mais misteriosa do Grande Sul. O Palmeiral de Tinghir é um paraíso de frescura e verdura num ambiente particularmente árido no verão. É uma zona frágil que precisa dos cuidados incessantes do homem. Depois do Alto Atlas, encontramos as habitações em taipa, típicas do sul marroquino. Estas habitações em terra, algumas das quais existem há várias centenas de anos, resistem igualmente bem às investidas da chuva e do sol. A riqueza dos palmeirais é a tâmara. Produzem geralmente entre 30 a 100 quilos de tâmaras, dependendo do seu tamanho. As raízes são enormes e absorvem diariamente 300 a 700 litros de água. Apanhadas, depois escolhidas ao pé da árvore, as tâmaras são mais ou menos carnudas e açucaradas de acordo com a sua espécie. Algumas são imediatamente colocadas a secar nos telhados das habitações. O palmeiral abriga também árvores de fruto e pequenos campos de culturas hortícolas, cereais e forragens, o que permite aos habitantes uma relativa autonomia para se alimentarem. Encontramos também algumas plantações de chá e de tabaco. Todas as parcelas estão limitadas por pequenos muros que facilitam um sistema de irrigação muito eficaz. Contrariamente a outros palmeirais, o de Tinghir é relativamente saudável. O baiud, um cogumelo parasita, ainda não deu descanso a estas palmeiras, das quais depende o frágil equilíbrio destes ecossistemas particularmente sensíveis. La plus grande richesse, c'est la date, bien sûr, parce que c'est une récolte, c'est un fruit que ça se vend, c'est-à-dire que ça se vend un peu cher. Et aussi, ça donne beaucoup de récoltes. Pour un palmier, il peut donner jusqu'à 40 kilos.
Ibrahim conhece de cor os caminhos que vão do Palmeiral à velha cidade. Ele abre-nos as portas de um mundo secreto e tranquilo. A arquitetura típica desta região é feita a partir de taipa, terra umidificada amassada com palha e gravilha. Os muros na sua base têm mais de 80 centímetros de espessura e são elevados nas fundações em pedra ou seixos. Os artesãos trabalham à sombra das suas casas. O artesanato na cidade tem boa reputação, permitindo assim ao Palmeiral prosperar. O trabalho é longo e intenso, mas o resultado é soberbo. E o mesmo se passa com os tapetes berberes. Os grandes portos do sul abrem-se para a estrada que leva a Ouarzazate, a porta do deserto. No verão, a temperatura passa os 40 graus centígrados. O Palmeiral de Bulumane, que desemboca no Dadés, sofre da doença de Bayeux, o cogumelo destruidor. Mas a localidade está no centro do comércio de tâmaras para toda a região. No mercado, os agricultores negociam os seus produtos. As tâmaras são importantes na alimentação em Marrocos. É igualmente nestas localidades um sinal de boas-vindas, tal como um copo de leite ou uma chávena de chá para um viajante ou um amigo. A Skora, La Kashab da Merdihil, é impressionante pelo seu tamanho e notável pela sua decoração. Foi construída pelo mestre do Corão do Glaoui e é habitada de vez em quando pelo seu proprietário. Ouarzazate, um nome mítico antes da vasta extensão do Sara, a cidade destaca as suas decorações excepcionais para a produção de filmes. Tifultut, com a sua casbah em taipa ocre pálida, foi mal restaurada. Deve a sua renomeação por ter servido de cenário para o filme Lawrence da Arábia. Ait Benadou, a nova cidade, encontra-se instalada do outro lado do rio, que atravessamos a seco, para nos encontrarmos ao lado do Qessar, onde ainda habitam algumas famílias. O Qessar de Ait Benadou é o mais impressionante de Marrocos, com as suas habitações unidas ao abrigo de uma muralha cega. Lá no cimo do Atlas, as tempestades rebentam e no espaço de alguns instantes, o rio seco, há apenas alguns minutos, começa a encher de forma impressionante. Marrakech tornou-se numa paragem incontornável das rotas do sul, com as suas esplêndidas muralhas que fazem face ao Atlas. A Menara é um oásis muito procurado. Esta bacia monumental foi criada no século XII para irrigar os inúmeros jardins do palácio. Rodeado por um imenso olival de 90 hectares, é um parque procurado pela sua calma e frescura. As muralhas de Agdal e de Menara foram integradas no domínio real que assegura a sua manutenção. O célebre minarete da Kutubia é considerado como uma verdadeira pérola da arquitetura hispano-árabe. Desde há 8 séculos que é o símbolo da cidade. Cada face mostra uma decoração diferente que se prolonga ao longo dos 70 metros do edifício que domina a cidade.
Os jardins dos túmulos do Sadi são um oásis de calma no tumulto da Medina. Descobertos e restaurados em 1917, estavam protegidos do olhar por uma espessa muralha. É lá que repousam os sultãos e as suas famílias, nomeadamente o famoso Hamed Mansour. As muralhas de Marrakech, com cerca de 19 km de comprimento, eram uma antiga cerca, alargada a quando das sucessivas ampliações da Medina e regularmente restaurada depois da sua construção em 1130. A Medina de Marrakech é complexa. Testemunha mais de 1000 anos de história, onde cada dinastia, depois dos Almorávides, deixou a sua marca. E deixamos-nos levar como se fosse um sonho onde uma beleza sucede a outra. A Medina comporta também várias mesquitas, como a mesquita El Moassim, que data do século XII. A Medina está sabiamente recortada, mesmo que nada o indique, como o mercado dos tintureiros onde os tecidos secam por cima dos mercados. Os artesãos trabalham no local numa atividade em crescimento graças à expansão do turismo. O trabalho das cores nos tecidos é extenuante, sobretudo em períodos de grande calor. Cada dia é dedicado a uma cor diferente, feita a partir de pigmentos naturais. O bairro dos trabalhadores dos cortumes está um pouco distante, mas os coros são trabalhados e transformados de forma notável. Por entre as lojas de babuchas, as silhuetas deslizam para irem até às discretas portas das diferentes mesquitas da Medina. A Medina comporta lugares surpreendentes. Os riad. Estas habitações ricas que foram restauradas e adaptadas à moda ocidental tornaram-se luxuosas residências. Verdadeiros refúgios de paz, são cada vez mais procurados por turistas, mas também por celebridades que sonham criar uma vida de príncipes. A restauração destas habitações tornou-se uma atividade em crescimento. Basta passar os olhos pelos telhados para antever os terraços ou os lugares originais. Como este fonduque, num estilo totalmente diferente, transformado numa oficina de artesanato. Ici, c'est un caravansérail. On l'appelle en arabe fondouk. Fondouk, sa traduction en français, c'est un hôtel. Mais ces hôtels, ils étaient pour les caravaniers qui viennent des autres régions. Et là-bas, au milieu, il était l'hebdomadaire, au marché. Os riades dão lugar a instalações luxuosas, como o Sultanato transformado em hotel de 5 estrelas. Um lugar forçosamente sublime de tradição, de calma, de luxo, em pleno coração da Medina. No terraço, o ruído da rua lembra-nos que estamos na Medina, com as suas lojas barulhentas e animadas. Após descobrirmos Marrakech pela primeira vez, a praça Gema El Fna é um verdadeiro ponto de atração. Primeiro, há imensas ruas pequenas que vão lá dar. E depois, nesta praça incrível, reina uma atmosfera particular. Este lugar turístico atrai também os marroquinos, que gostam muito de ver e ouvir contadores de histórias e mágicos, ou seguir as exibições de diferentes artistas, sem esquecer os encantadores de serpentes. Aqui cada um pertence a uma confraria, que faz da praça um lugar organizado em função das regras a respeitar.
No final do dia, começam os preparativos do Ftor, a primeira refeição que quebra o jejum durante o Ramadão. O muezzin acaba de se ouvir ao pôr do sol. Os restaurantes ao ar livre são tomados de assalto. Os muçulmanos vêm tomar a sua primeira refeição. Geralmente este almoço começa com arirá, uma sopa rica à base de lentilhas e grãos, acompanhada de crepes em favos com manteiga fundida e mel. E sem necessidade de grandes fornalhas para desfrutar de saborosas carnes. Os turistas também vêm para jantar à mesa nestes pequenos restaurantes familiares, passados de pais para filhos, em que cada um propõe uma especialidade. E naturalmente o chá de menta é imprescindível durante ou no final da refeição. A concorrência entre as mesas é feroz, mesmo tendo a maioria uma boa reputação. Para chamar os clientes, os chefes cuidam bem da cozinha e não hesitam em melhorar o ambiente. A animação da praça só irá acalmar mais tarde. Deixamos Marrakech e seguimos em direção ao mar, por entre as planícies áridas e as florestas de tuias e de argânias até Essaouira. Obrigada a proteger-se dos piratas de todos os lados, Essaouira, o antigo mogador, é uma verdadeira cidadela pousada nos rochedos. A cidadela foi moldada pelos portugueses e mais tarde pelas dinastias alauítas. A escala do porto é impressionante, com uma bateria de canhões fabricados em Espanha. A cidade está cheia de peças de artilharia, testemunhas da sua história tumultuosa. Mas hoje em dia, a cidade evolui num ritmo totalmente diferente. As muralhas, onde as famílias tranquilamente apanham sol, enquanto supervisionam os trabalhos de casa das crianças pelo canto do olho. O porto de Essaouira chamava-se noutros tempos o porto de Tombuctu. Construído no século XVIII pelo sultão Sidi Mohammed Ben Abdellah, continua a ser um dos grandes portos da costa atlântica. Nos cais, os pescadores disputam os clientes. As gaivotas e os alcatrazes alimentam-se. Algumas pessoas compararam Essaouira a Saint-Malo, a cidade corsária francesa, onde encontramos de facto um património histórico semelhante. Mas do outro lado das muralhas, a cidade estende-se através de longas ruas na Medina ou no Mellah, o antigo bairro judeu, hoje abandonado pelas famílias originais. Apesar da aparente solidez, as muralhas são também alvo de atenção. Essaouira é também uma cidade de artistas e artesãos. A cidade está organizada em torno das suas ruas retilíneas, cortadas por portas que têm claramente a função de quebrar os ventos alísios que sopram regularmente sobre a cidadela. Fiéis a uma tradição local, os Gnawa, descendentes dos antigos escravos, são conhecidos pela sua música de transe. C'est une musique qui raconte l'histoire des esclaves. Alors, c'est
C'est ça la musique Gnawa. L'histoire, c'est les Noirs qui rentrent au Maroc des années longtemps. C'est une musique de la trance, c'est spirituel, qui raconte des histoires des esclaves. Apreciada por músicos como Jimi Hendrix ou Robert Plant, a música Gnawa mantém-se viva e todos os anos Essaouira acolhe um festival de músicas do mundo. Trabalhar a madeira, motivos marcados e a incrustação são muito conhecidos. Os artesãos trabalham a tuia e o espinheiro, que perfumam delicadamente as oficinas. As mesas redondas em tuia são muito procuradas. Incrustadas em madrepérola e fio de prata, necessitam de um longo trabalho. A Praça Moulay Hassan está rodeada de ruas animadas que desembocam no mar. Com um clima temperado durante o ano, temos tempo para viver e passear frente ao mar. Ainda mais facilmente, dado a cidade ainda não ter sido invadida pelo turismo. Do outro lado do porto, o estaleiro continua a produzir veleiros tradicionais e arrastões de madeira. Mesmo que a atividade deste estaleiro diminua, continuam a trabalhar com as mesmas técnicas e ferramentas que os antigos carpinteiros da Marinha. O porto de Essaouira foi o principal porto de sardinha do mundo. A pesca marroquina é a mais importante de África, graças à sua costa atlântica, particularmente rica em peixe. Os volumes da pesca praticamente duplicaram depois de 1983 e a sardinha tornou-se numa verdadeira indústria com perspectivas económicas importantes. De manhã, no retorno da pesca, o descarregar dos barcos é por si só um espetáculo. Esta técnica permite esvaziar um barco afastado do cais em tempo recorde. A pesca vai de seguida para os revendedores e para as unidades conserveiras para ser colocada em caixas. Um pouco como em Marrakech, por detrás das muralhas ou muros anónimos, descobrimos riados soberbos. Mais embaixo, na cidade, o peixe está sempre presente. A cozinha de Essaouira é muito à base de peixe com legumes e especiarias. Para os habitantes, o porto é também uma fonte de abastecimento privilegiada, com a chegada de alimentos frescos várias vezes ao dia. Nas praias, as brisas regulares e as ondas atraem há vários anos os praticantes de kite e do windsurf. Ao deixar Essaouira em direção ao sul, é pouco provável que sejamos perturbados nas longas praias desertas, a não ser pela passagem de alguns camelos que percorrem a costa.
Em Imsuan, as falésias substituíram as praias, mas o mar oferece ondas magníficas para os raros surfistas que conhecem esta costa interminável. Agadir é efetivamente uma grande estância balnear, mas é também o grande porto de pesca da costa atlântica e, sem dúvida, um dos portos de sardinha mais importantes do mundo, com mais de 40 empresas de conservas que se encontram aqui instaladas para explorar os seus recursos. Ao deixar Agadir em direção ao sul, junto de pequenos rios existem bananais, oásis de frescura numa zona desértica. A região de Agadir fornece 60% da produção de bananas de Marrocos. O óleo e a pasta de argânia, feitos a partir de amêndoas da argânia, são igualmente uma especialidade da região. Fazemos uma pasta e um óleo muito procurados, não só pelo seu gosto, mas também pelas suas diferentes virtudes, nomeadamente a de controlar a hipertensão arterial. Também são utilizados na cosmética e na farmacologia. Continuando a nossa viagem em direção ao sul, Tiznit é conhecida sobretudo pelo seu artesanato berber. A cidade é relativamente recente. As muralhas datam do século XIX. É um trabalho meticuloso, com fios de metal torcidos, achatados e enrolados noutros semelhantes. À Tiznit, c'est des juifs de travaux des Béjons. Tradition des juifs berbères. Après, il y a aussi des juifs qui sont laissés ces métiers-là pour les berbères. Et les berbères, ils sont connus de ce travail-là, toujours. Et il y a même les gens qui travaillent aussi dans leur maison comme ça. No campo, especialmente no sul, o gosto pelas joias é muito importante. As mais belas são em prata, outras em bronze. Mas mesmo as mais humildes, como as de metal, apresentam sempre uma grande nobreza, devido à pureza das suas linhas com desenhos geométricos. A reserva de Massa é excepcional. É um rio que dá para o mar, um espaço cercado de dunas e protegido. Hoje, este espaço preservado é conhecido pelos observadores de pássaros, por albergar uma grande variedade de espécies em vias de extinção, como o ibis calvo. Um grupo de voluntários tomou a iniciativa de progressivamente limpar toda esta zona e tentar afastar os caçadores furtivos. O rio Massa é apenas uma parte de um parque com 13 hectares, onde as colónias de colhereiros europeus disputam o território com os flamingos rosa. É preciso um olho experiente para distinguir uma águia pesqueira de um ibis preto com plumagem castanha avermelhada. Os grus já chegaram em massa da Europa para passarem o inverno ameno. As mais belas praias estão obviamente distantes dos centros turísticos, quase desertas durante todo o ano. Aqui, em Sidi Irbat, estamos no domínio dos trogloditas, com os pescadores que no inverno, como as ondas são fortes, não hesitam em deixar os peixes tranquilos para surfar. A época acaba de terminar e os barcos retornam livres, com os seus cascos azuis ao calor do sol, em frente às habitações trogloditas. Os pescadores desta praia gostam acima de tudo do polvo, que perseguem incansavelmente entre as rochas.
Sidi Irbat é um pequeno paraíso para os amantes do mar. Longe dos fluxos de turistas, é um lugar ideal para terminar a nossa viagem, adquirindo sensações de um final de dia junto ao oceano. Recordar uma última vez todas as maravilhas. As imagens de um Marrocos encantado que, na imensidão das suas praias, desfila como na doçura de um sonho.